Porque Broly vs Cell é muito mais equilibrado do que você imagina. Olá, aqui é o Mais 8000 e hoje eu vou mostrar com base na obra e materiais oficiais quem venceria em um combate entre esses dois monstros da franquia. Em essência, eles são personagens muito parecidos, ambos surgiram em períodos cronologicamente semelhantes na franquia, demonstraram feitos de poder absurdos e humilharam os nossos heróis de forma implacável. Vamos começar pelo lendário Super Saiyajin, Broly. Logo nos primeiros minutos de seu filme de estreia, temos uma das maiores demonstrações de poder de toda a franquia Dragon Ball, a destruição completa da Galáxia do Sul. Esse feito catastrófico obriga os guerreiros a irem atrás dele. O próprio Goku admite que Broly é um ser extremamente forte, capaz de derrotar todos eles juntos, e foi exatamente o que aconteceu. Durante o filme, Broly humilha os Saiyajins com uma facilidade assustadora. Para derrotá-lo foi necessária uma medida desesperada, a união da energia de todos os guerreiros em um único golpe decisivo. Do outro lado temos Cell. Ele foi introduzido como um monstro tão aterrorizante que forçou a fusão definitiva entre Piccolo e Kami-sama. O objetivo dele era simples, mas ambicioso: alcançar a forma perfeita absorvendo os androides. Para chegar lá, Cell absorveu a energia de centenas de milhares de pessoas, ficando forte o suficiente para parar o ataque mais poderoso de Piccolo sem esboçar nenhuma reação. Depois de absorver o 17, ele superou completamente o 16, com quem tinha alguma dificuldade antes. Ele chegou a ficar temporariamente para trás quando os Saiyajins saíram da sala do templo, mas tudo mudou ao alcançar sua forma perfeita. Cell humilhou Vegeta brincando com o poderoso Final Flash e travou uma luta espetacular contra Goku no Cell Game. Ele levou Gohan ao limite, despertando o Super Saiyajin 2, e só foi parado por uma disputa épica de Kamehameha após se tornar ainda mais forte na sua forma super perfeita. Mas afinal, quem venceria entre esses dois? Para começar o nosso scaling, eu acho essencial quebrar logo o mito. Aquele que diz que as versões dos filmes de Dragon Ball são sempre infinitamente mais poderosas que as versões canônicas do anime e mangá. Mas não é bem assim. Sim, Broly é estupidamente poderoso, ele conseguiu destruir a Galáxia do Sul, e para quem não sabe, no universo de Dragon Ball, a galáxia, nesse contexto, não é apenas um aglomerado de planetas e estrelas, mas sim a representação de um quadrante universal inteiro, ou seja, um quarto todo o universo. E o mais assustador, de acordo com a revista Daisenshu 6, o Broly fez isso na sua forma de Super Saiyajin comum, sem nem precisar da forma lendária. Olhando por esse lado, parece que Broly está em outro patamar, certo? Mas você se engana muito se acha que Cell não se compara a esse nível de poder. Vamos aos fatos e às citações. O próprio Android 16 afirma que a forma perfeita de Cell seria mais do que suficiente para trazer a destruição a todo o universo. Curiosamente, essa é a mesma escala usada para Broly, o lendário Super Saiyajin, que também é descrito como uma ameaça de nível universal. No anime isso fica ainda mais evidente. No momento em que Cell alcança sua forma perfeita, os Namekusei sentem seu Ki à distância e comentam que aquele poder poderia destruir não apenas a Terra, mas o universo inteiro. Sabendo disso, fica até um pouco ridículo reduzir o Cell apenas ao nível Sistema Solar, só porque ele citou que tinha acumulado energia para tal. Mas honestamente, isso representa apenas seus objetivos, e podemos exemplificar isso com outro personagem, o Buhan, que é infinitamente mais forte que Cell e disse que acumulou o poder para destruir a Terra. E aí, vamos dizer que o Buhan é apenas nível planetário por causa disso? Claro que não. No caso de Cell, ainda há indícios que aquele era apenas sua etapa inicial de poder. Logo após dizer aquilo, a Terra começa a tremer de uma forma a mostrar que ele estava elevando o seu Ki, além daquele nível inicial. Destruir o Sistema Solar então seria o mínimo que ele faria, não o seu limite. Portanto, analisando os feitos e citações de ambos, Broly e Cell se mostraram extremamente parelhos quando o assunto é poder bruto. Então, como definirmos quem é superior? Acho que é fundamental analisarmos o período em que o filme do Broly se passa em relação à cronologia do anime. Como mencionei no início, eles ocorrem em momentos próximos, mas com diferenças cruciais. Olhando para Daisenshu 6, temos um vislumbre de onde essa longa se encaixa. Como o Gohan já consegue se transformar em Super Saiyajin, o guia dá a entender que os eventos se passam em algum ponto entre o Cell alcançar a forma perfeita e o início do Cell Games. A verdade é que o guia é um pouco genérico ao estabelecer essa timeline. Ele não crava o filme no período de 9 dias de treino de Goku e Gohan, ele apenas deixa uma margem aberta a partir do momento que o Cell atinge a perfeição. Analisando o filme, ele nos dá algumas pistas sobre esse período. A primeira dica é que Goku e Gohan não estão transformados em Super Saiyajin o tempo todo. Essa manutenção da forma era a principal característica do treino que eles faziam nos dias de paz que antecederam o torneio, o que indica que ali eles não tinham dominado o Super Saiyajin Full Power.
A segunda pista que está no potencial do Gohan. No filme de Broly, em nenhum momento o Goku dá destaque ao poder oculto do filho. Pelo contrário, ele ainda trata Gohan como alguém que precisa ser protegido e não como uma arma secreta contra o vilão. Para outra evidência, é necessário entender como os filmes de Dragon Ball eram produzidos. Eles bebiam diretamente do material que estava saindo no mangá, o próprio roteirista dos longas-metragens Takao Koyama já confirmou isso, e podemos ver essa fórmula se repetindo em várias produções. No filme do Garlic Jr., ele copia elementos claros do início de Dragon Ball Z, como Goku e Piccolo se unindo e a fúria de Gohan salvando o dia. No filme O Homem Mais Forte do Mundo, ele repete a dinâmica da saga Saiyajin, com disputas de poder idênticas ao Goku utilizando o Kaioken aumentado em 3 vezes e 4 vezes até a Genkidama contra o Dr. Willow, exatamente como fez contra Vegeta. Em O Retorno do Cooler, é replicado o desespero da saga Frieza, com o Kaioken do Goku falhando até que ele precise usar o Super Saiyajin para vencer. Seguindo essa lógica, o filme do Broly não tem similaridade com Cell Games. Ele aparenta se espelhar justamente na batalha de Vegeta e Trunks contra Cell Perfeito. É a clássica estrutura de enfrentar um inimigo que parece absolutamente impossível de derrotar, só que nesse caso, com Broly demonstrando uma superioridade ainda mais esmagadora do que Cell mostrou, pelo menos naquele momento. É importante ressaltar que Cell só foi mostrar seu verdadeiro poder contra Goku Super Saiyajin Full Power e Gohan Super Saiyajin 2 posteriormente, ok? Essa fórmula fica ainda mais evidente analisando o filme seguinte, do Bojack. Esse sim é totalmente baseado no Cell Games, trazendo o vilão torturando o Gohan para liberar seus poderes ocultos e até repetindo o mesmo abraço de urso que o Cell usou no garoto. O fato deles usarem outros guerreiros Z, como Yantia, Kuririn e Tenshinhan, é para justamente remeter ao período do Cell Games em que esses personagens também estavam presentes. Fica claro, portanto, que o filme do Broly é uma releitura do arco de Vegeta e Trunks contra Cell Perfeito, e não do Cell Games. E para enterrar qualquer dúvida ainda, a Daijinshi 6 traz os designs dos personagens do filme e descreve explicitamente que a forma utilizada por Vegeta no filme do Broly era de Super Vegeta, a exata transformação que ele usou para enfrentar Cell em sua segunda forma e no início da forma perfeita, mas que não mostrou nenhum indício de fazê-la nos jogos de Cell. Considerando tudo isso, é impossível não posicionar os guerreiros do filme em um patamar anterior aos eventos do Cell Games, e isso, de certa forma, se torna uma grande vantagem para Cell. Em Dragon Ball, vilões de arcos posteriores costumam ser mais poderosos que os de arcos anteriores, simplesmente porque os heróis evoluem. O próprio Takao Koyama, criador do Broly, já declarou publicamente que utilizava essa lógica de progressão de poder. Mas calma, as coisas não são tão simples assim. Só porque o filme se passa em um período anterior ao Cell Games, não significa automaticamente que Broly seja mais fraco que Cell. Afinal, a superioridade que Broly demonstrou em seu filme de introdução não foi um detalhe, foi um massacre absoluto. Ele humilhou os guerreiros Z ao ponto de tancar os ataques de Super Vegeta e receber um Kamehameha a queima-roupa do Goku sem sofrer um único arranhão. Nenhum deles conseguia sequer encaixar um golpe limpo, portanto a vantagem de poder de Broly em relação ao patamar daquele arco ainda era um abismo colossal que deve ser considerado. Podemos tentar aplicar uma lógica de scaling para derrotar o Broly. O Goku precisou da energia de mais de 4 guerreiros caídos, o que simplificando seria o poder do Goku multiplicado por 5, certo? Pensando pelo lado do Cell, o Goku com metade do seu poder foi citado como sendo superior ao Vegeta. Quando o Cell retorna em sua forma super perfeita, ele obtém um acréscimo de poder na mesma magnitude do Super Saiyajin 2 de Gohan, o que em tese dobraria seu poder, como é a prática da forma. Logo, o Cell Super Perfeito seria pelo menos umas 4 vezes superior. Sob essa lógica, o Cell Super Perfeito e Broly do filme 8 estariam em níveis muito similares. Só que todo mundo que entende de Dragon Ball sabe que a doação de energia nunca foi uma soma matemática simples. Ela funciona como um multiplicador exponencial. Temos exemplos claros disso na Genkidama e na própria transformação do Deus Super Saiyajin no filme Batalha dos Deuses, onde a energia de 5 Saiyajins elevou o poder do Goku em pelo menos 50 vezes. Se você quiser se aprofundar nisso, eu recomendo assistir esse vídeo meu aqui no card, onde eu explico detalhadamente os multiplicadores do Super Saiyajin God. Para tentar inflar o Broly, muita gente recorre ao famoso guia da Toei, que supostamente afirma que a energia dos Guerreiros Z aumentou o poder de Goku em 1000 vezes. Mas será que é isso mesmo? O texto desse guia não diz que o poder do Goku aumentou em 1000 vezes, mas sim que sua coragem aumentou em 1000 vezes ao lutar em grupo. Eu sei que você pode argumentar que coragem, ou Yuki, é um dos componentes do Ki, segundo o próprio Akira Toriyama.
mas precisamos ter cautela. O que é composto por vitalidade, força mental e coragem? Esses elementos não têm necessariamente o mesmo peso. Além disso, se você ler o guia da Toei com atenção, percebe que ele não tem a menor intenção de estabelecer um dado de power scaling. A página está apenas ilustrando momentos em que o trabalho de equipe foi importante na franquia. Eles usam exemplos como Goku e Piccolo, Goku e Vegeta, Gohan e Kuririn e, pasmem, até o Gohan e o Grande Dragão. A própria luta do Goku contra Broly sequer é mencionada nos textos, aparecendo apenas como uma imagem de fundo. Ou seja, esse título de 1000 vezes parece muito mais um título hiperbólico apenas para engajar o leitor. Afinal, quem em sã consciência diria que o Gohan e o Grande Dragão, que estão nessa matéria sobre a coragem 1000 vezes aumentada, ficariam 1000 vezes mais forte apenas pela amizade de ambos? Não faz o menor sentido. Portanto, o mito que o Goku ficou 1000 vezes mais forte contra o Broly está oficialmente refutado. Então, para liquidar o debate de vez e encontrar o verdadeiro vencedor, vamos analisar o OVA, o plano para erradicar os Saiyajins. Nessa história conhecemos o Dr. Raishi e sua máquina de vingança definitiva, Hajaki. O próprio Goku é categórico ao afirmar que seu poder era inclusive superior ao de Broly. E adivinhe só, esse vilão foi derrotado por a combinação de 4 ataques simultâneos dos Guerreiros Z. Isso prova que o poder necessário para superar aquele patamar dificilmente passava de um multiplicador de 4 vezes. Eu sei que o roteirista Takao Koyama já comentou uma vez que não gosta de misturar filmes com viagem de videogames, mas eu discordo respeitosamente. Guias de altíssima credibilidade, como Densho 5, integram esse OVA ao resto da série. E o mais irônico, o próprio Koyama mistura as mídias quando perguntado sobre o quão poderoso era Hachaki, e ele respondeu que o vilão estaria no mesmo nível do Céu Perfeito. Olha a matemática fechando. Na visão do próprio criador do Broly, Céu Perfeito está no mesmo patamar de um vilão que foi explicitamente declarado como superior ao Broly do filme 8. Portanto, somando o scaling das transformações, as citações dos guias e a palavra do próprio roteirista, chegamos ao nosso veredito. Cell é o vencedor definitivo desse combate. Agora, se nós fôssemos considerar o Broly do filme 10 em seu retorno, a história mudaria completamente de figura. Naquela produção ele ficou drasticamente mais forte, humilhou Gohan em Super Saiyajin 2 e foi classificado na Legend ficaria acima de Goku e Vegeta da saga Buu, que já eram muito superiores ao Gohan que derrotou o Cell. Mas o poder de Broly não se limita apenas nisso. E se você quiser saber o real limite do lendário Super Saiyajin, eu vou deixar aqui na tela final uma recomendação de vídeo muito massa do canal Tio Frieza, onde ele analisa detalhadamente o real poder do Broly. Muito obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima.